Olá pessoal, nesse vídeo tutorial a gente vai aprender como fazer uma aplicação simples de quiz de inglês. Então a aplicação ela vai mostrar aqui qual é a palavra que a gente está precisando traduzir, né? Tem um checkbox aqui para você ah, responder a pergunta, né? De cima, que no caso é só a palavra em inglês. Embaixo aqui a gente tem a pontuação para indicar quantos pontos você pontuou até o momento. Tem uma faixa amarela aqui para indicar qual é a pontuação, né? Nesse caso é 4. Tem um botão aqui para checar a resposta e tem um campo para dizer se a resposta que você colocou é errada ou não depois que você checar a sua resposta, né? Nesse caso aqui, se eu colocar aqui luta, checar a resposta, a gente vê que ele deu que a resposta está certa, né? Com o campo verde aqui e a pontuação foi para 5. Se eu colocar aqui a tradução de money para nossa, vai dar errado, né? E ele não vai adicionar nada na pontuação. Ah, então vamos lá, mãos à massa. Primeiro, a gente vem aqui em Create Apps. Vai abrir a janelinha para você criar as aplicações, né? Aqui eu já tinha uma aplicação pronta. Eu vou clicar em Start New Project. Eu vou colocar Quiz Inglês, o nome, mas poderia ser qualquer nome. Aqui é um nome que faz sentido, né? Aqui ele começou, né, do zero, uma aplicação. E para começo, né, a gente vai precisar de uma label. Então a gente vem aqui e arrasta a label, que vai fazer o papel de mostrar qual é a palavra que a gente precisa responder no início. Em seguida, a gente precisa de um text box, que vai indicar onde a gente precisa escrever a resposta, né? Em seguida, a gente coloca uma label para mostrar para a gente onde está a nossa pontuação. Então essa label a gente pode nomear ela como pontuação. A gente faz isso clicando aqui na label, né? E vindo aqui, clicando aqui, na verdade, nesse quadro de components aqui, você clica na label e vai aparecer aqui text. Aí você muda o text, vai aparecer pontuação ali. A gente vai precisar de outra label para indicar a pontuação atual, vai ser dinâmica, então eu vou deixar ela desse jeito. Aqui a gente precisa de um botão para a gente checar a nossa resposta, se ela está certa ou não. Então a gente vem aqui em button, e o texto desse botão ele vai ser estático também, então a gente pode mudar para checar resposta. Do mesmo jeito que a gente mudou o texto dessa label, a gente pode clicar ali no botão, ou então clicar nele aqui, e vir aqui em text e mudar ele, né? Aí aqui a gente precisa de outra label para falar se a nossa resposta está certa ou não. Ela vai ser uma label dinâmica também, então eu vou deixar ela desse jeito. Aqui a gente já tem tudo prontinho, né, para começar a nossa aplicação. Então a gente pode ir para o back-end lá, né, que isso aqui a gente acabou de implementar a interface para o usuário. Então, para ir para o back-end, a gente vem aqui em Blocks. Primeiro, a gente vai precisar de uma variável para acompanhar qual é a questão que a gente está respondendo, né? No momento. Então, a gente pode vir aqui em Variables, Initialize Global Name to, esse name que é o nome da variável. Eu quero saber quantos pontos o usuário tem no momento que ele está respondendo as questões, então eu coloco aqui pontos. Eu vou colocar esses pontos como valor inicial de 0, porque quando você começa um jogo você tem 0 pontos, naturalmente. Então a gente vem aqui em Math, escolhe o 0 e arrasta até o encaixe, que ele encaixa lá para você. Outra coisa que a gente precisa acompanhar é a questão em que a gente está, a questão que a gente está respondendo no momento. Então a gente pode fazer a mesma coisa, né? Pegar uma variável global. Eu vou nomear ela como questão atual
E vou colocar ela como valor, vou vir aqui em Math, pegar o zero de novo, colocar ela como valor de 1, como valor inicial, porque a gente vai usar listas para armazenar as nossas questões, né? E as listas aqui no App Inventor começam com index 1. A gente já tem as duas variáveis que a gente precisa para acompanhar, né, o estado do jogo. Então agora a gente pode criar as nossas listas com perguntas e respostas. Então primeiro a gente vai criar uma variável global com o nome de perguntas. E essa variável vai ser uma lista. Então a gente vem aqui em lists, make a list, e aqui a gente tem a nossa lista. Como a gente quer uma lista com textos, com valores, a gente clica aqui em text, pega esse pedacinho de quebra-cabeça com uma string vazia, acopla lá e coloca o valor que a gente quer aqui. No caso, a gente pode colocar qualquer palavra em inglês. Vamos colocar duck. Daí vamos criar mais ou menos umas 4 palavrinhas para a gente brincar. Duck, aqui pode ser dog. Aqui para criar mais palavrinhas a gente pode ir adicionando mais itens, né? Clica na engrenagemzinha ali e adicionando mais itens, né? Ela vai adicionar mais valores ali, mais espaço para você colocar mais valores na lista. Aqui, se você aperta Ctrl C, Ctrl V, você consegue, se você seleciona o pedacinho de quebra-cabeça que você quer copiar, apertar Ctrl C e Ctrl V, ele copia para você. Daí você não precisa usar a barrinha de texto da esquerda, a barra de utilidades da esquerda ali. Duck já tem, então a gente pode colocar aqui, não sei, fog. E aqui a gente pode colocar code. Então essas são as minhas perguntas. Agora a gente precisa das nossas variáveis resposta. Da nossa lista de respostas, no caso, né? Então a gente pode vir aqui em Variables again, de novo, clicar em Initialize Global. De novo, a gente pode vir aqui em Listas e Make a List. Aqui, mesma história, só que a gente precisa anexar nessa lista, na mesma ordem, nessa lista de respostas, a gente precisa anexar as respostas na mesma ordem que a gente anexou aqui na lista de perguntas, né? A gente nomeia ela para respostas. Vem aqui e adiciona mais 2 itens antes, né? Que aqui a gente vai precisar da ordem certinho. Daí, para duck, fazendo Ctrl C, Ctrl V, né? Eu coloco aqui pato. Fog, eu coloco lá neblina. Para code, coloco código. Para dog, colocar cachorro. Beleza. A nossa aplicação aqui tem as variáveis que ela precisa para funcionar agora. A gente precisa implementar a lógica, né? Primeiro a gente precisa que a tela mostre o estado inicial da aplicação, né? Então, a gente precisa setar as primeiras variáveis pela screen. A gente pega aqui no screen, quando o screen inicializar, quer dizer, quando a tela ligar, a gente vai querer que a nossa label 1, que é essa label aqui, do começo, ela tenha o valor da primeira pergunta, né? Então, a gente vem aqui, label, no screen 1, a gente pega a label 1 aqui, pega o bloquinho de set, que é setar o valor dela, né? Aqui tá background color, mas a gente quer mudar o texto. Aí, a gente quer selecionar o primeiro valor da lista
de perguntas. Daí o que que a gente faz? A gente vai, hã, em list, que a gente vai precisar, selecionar um valor de uma lista, né, a gente pega esse pedaço de quebra-cabeça select list item. Hã, daí aqui a gente precisa, hã, a gente liga esse com esse, né. Aqui a gente precisa referenciar a lista que a gente vai usar, né, que é a lista de perguntas. Então a gente pega variáveis, vem aqui no pedacinho de quebra-cabeça de get, que é a variável que pega, é o a lógica que pega a variável que você quer usar, né. Então a gente tem aqui global perguntas, e o index nesse caso, a gente pode usar ou o 1 aqui, codado, de maneira estática, ou a gente pode usar a variável questão atual, né, que a gente está usando para averiguar qual que é a questão atual. Eu vou fazer assim porque é mais clean daí, né. A gente vem aqui e coloca get, questão atual. Daí o que vai acontecer aqui, né, a aplicação vai mostrar pra gente quando a tela inicializar, a nessa label aqui, o primeiro valor, que seria, duck, né. Vamos voltar aqui para nossa screen para conversar sobre a disponibilização dos valores, antes da inicialização, né. Essa label aqui, a gente não quer que ela apareça até que você responda a primeira pergunta. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui, clica nela, né, ou aqui nesse quadro de components e deixa ela não visível. Se você descheca esse visible aqui, ela fica invisível. Hã, porque a gente não quer mostrar se ele acertou ou não antes de responder, né, porque isso não é possível. Hã, então, voltando aqui para o quadrinho de blocos, né, agora a gente tem que ficar atento a um evento. E qual evento é esse, né? O evento agora seria, clicar no botão. Quando a pessoa clicar no botão, quer dizer que ela já respondeu, então eu preciso verificar alguma coisa, né. Então a gente pega lá no botão, when button one click, do, que é quando eu clicar no botão faça. Daí o que que eu preciso fazer? Eu preciso checar se a resposta que a pessoa deu é igual a resposta que a gente tem na nossa lista de respostas, né. Então a gente vem aqui em control, seleciona esse if, then else. O que a gente quer selecionar aqui, né, é perguntar, se o valor que está no text box foi igual ao valor do item da lista que corresponde à questão atual, então some a pontuação, diga que a pessoa acertou e passe para a próxima questão, né. Então a gente pode fazer assim, if, aí a gente vem aqui em logic, pega esse pedacinho aqui de lógica, né, a gente pode colocar, ah, se o valor da lista, vamos pegar a lista então, variável, ah, que é esse pedaço aqui eu acho que vai. Esse pedaço aqui, ele entrega pra gente o valor, ah, atual
perguntas, né? Só que a gente quer verificar a resposta. Então a gente muda aqui para global respostas e questão atual. Daí a gente quer comparar a resposta da pergunta com o valor que está no text box, né? Então a gente vem aqui no text box e pega o get uh, pega esse text box 1 aqui. A gente não quer o multiline, né? A gente quer o text. Se isso aqui for verdadeiro, então a gente quer que a variável global de pontos adicione 1. Então a gente vem aqui em variables set2. A gente quer atualizar a variável de pontos. Daí, a gente precisa fazer uma operação matemática aqui, né? Então, a gente quer adicionar 1 à pontuação atual. Então, a gente vem aqui. A gente quer setar isso aqui para ele mesmo mais 1. Então, a gente tem que colocar de novo o get de global pontos aqui nessa parte, né? Na primeira parte. A gente vem e pega get, que vai pegar a variável que a gente quer atualizar, que é global pontos, mais 1. Que a gente vem em math, pega lá o zerinho, né, que vai indicar um valor inteiro, e muda ele para 1. Daí outra coisa que a gente precisa fazer é atualizar a questão atual. Mas tem uma questão, né? Se a gente não pode atualizar esse valor da questão atual para um valor que seja maior que a lista em si, porque senão ele vai estourar o valor da lista, né? Daí o que a gente pode fazer é verificar primeiro se o valor que a gente tem atual na lista é menor que o valor que a gente tem para a lista em si, né? E se for menor, a gente adiciona. Se for igual ou maior, a gente volta pro primeiro item de questões, né? Então, vamos fazer assim. A gente pega o control if a gente quer verificar se a questão atual ela é maior ou igual que a pontuação atual, né? Então a gente vem aqui em logic, na verdade é math. A gente vai verificar se um é maior que o outro, então a gente pode pegar esse pedaço de lógica aqui, escolher maior ou igual, porque não pode ser igual também. A gente vai ter que pegar aqui a variável de questão atual e depois pegar o tamanho da lista. Que aí a gente tem um list size em algum lugar aqui. Length of list. Isso aqui vai dar o tamanho que a gente tem na nossa lista. Aí a gente precisa adicionar o get da nossa lista ali. Get global perguntas. Daí, se for maior que isso, na verdade tem que ser maior que isso menos 1. Porque senão ele vai conseguir ainda ser igual, né? No caso. Então, a gente precisa de uma expressão matemática anterior a essa, que é essa daqui, que vai comparar. Aí a gente pode pegar agora, né? A variável length para a lista
E aqui a gente coloca global respostas ou global perguntas, tanto faz. E aqui a gente coloca menos 1. Beleza. Se isso for verdade, se ela for maior, a gente volta o valor da variável para 1. Então a gente vem aqui em variável set. Global de questão atual para 1. Se isso não for verdade, a gente pode setar, fazer a mesma operação que a gente fez ali em cima, né? Setar isso aqui para o valor atual dela mais 1. Então a gente vem aqui em get. Deixa eu pegar esse aqui que está mais perto. Isso aqui é questão atual mais 1. Beleza, isso atualiza para a gente o valor da questão, né? Mas a gente também precisa atualizar o texto da lista lá. Então, a gente vem aqui de novo, né, no label 1, coloca aqui para atualizar de novo, né, o valor da lista para o valor atual que a gente quer. E o mesmo para perguntas, né? A gente quer para pontuação, que a gente quer que a label da pontuação, que se eu não me engano é a label 3, ela seja igual a global de pontos. Só que a gente não precisa dessa parte aqui, né? A gente só precisa do global de pontos. Então a gente vem em get, porque é uma variável e não uma lista. Daí, outra coisa que a gente quer fazer é setar a nossa label que vai indicar se a gente acertou ou não, que é a última aqui, né, que é a label 4, como verde ou vermelha, caso verde se ela acerta ou vermelho se ela erra, né? A gente vem aqui label 4, nesse caso ela acertou, né, nessa parte da lógica, então a gente pode setar a label 4 background color to alguma cor que seja intuitiva que é de acerto, então eu vou colocar uma cor verde. E o valor a gente pode setar, texto, né? A gente pode setar para vou pegar essa para a gente texto aqui para resposta correta. Responda a próxima. Poderia ser qualquer coisa também, né? Daí, caso ele tenha errado, a gente não precisa fazer todo esse serviço que a gente fez, né? A gente só precisa atualizar a label que vai mostrar qual que é valor, só para mostrar que ela errou, né? Então a gente atualiza a cor para vermelha e fala resposta incorreta. Tente novamente. Então, revisando, né? Esse primeiro bloco aqui, ele verifica se o valor que a gente tem na lista de respostas é igual ao valor que a gente digitou na text box. Se for, ela adiciona os pontos, né, que você tem.
Daí ela checa, né, se a gente alcançou o limite da lista. Se a gente alcançou, ela seta a lista para o começo, se não, ela soma um valor a mais na lista para ela ir para a próxima questão. Nesse caso, se eu tivesse em duck, ela ia para frog, que ela ia de 1 para 2. Depois disso, a gente seta a label 1 para o valor da questão seguinte, que aí, ao invés de aparecer duck, aparecia fog, né, na segunda questão, na nossa label primeira. Aí a gente está setando a nossa label 3 para aparecer o número de pontuação atual, né? E tá mandando a mensagem de que a pessoa acertou, né? Se isso for verdade, né? Se a resposta estiver certa. Senão a gente só muda a, o background color para vermelho e fala que a resposta está incorreta, por favor, tente novamente. E aqui a gente esqueceu de um detalhe, que a gente precisa setar a pontuação quando o valor da pontuação, né? Quando o usuário começa para 0. E a nossa pontuação é label 3, né? Então a gente pode vir aqui e inicializar o texto da label 3 como 0. Agora a gente pode testar a nossa aplicação, né? Eu vou voltar aqui para o designer. Vou usar o meu companion, que é a aplicação que a gente usa para testar. Vou dar um refresh aqui na conexão. Clicar em emulator. Ele está startando, né? O aplicativozinho. A gente consegue ver o que a gente fez até agora aqui. Ele vai abrir o companion pra gente. Demora só um instantinho. Daí a gente já consegue ver a nossa aplicação, né? Aqui, duck, a gente clica, não sei, vamos responder alguma coisa errada para testar. Mini. Não apareceu nada porque a gente deve ter errado alguma parte da lógica. Já voltamos lá. Se a gente escrever pato, ele adicionou na pontuação, só que não mostrou ainda. Vamos voltar lá na lógica para ver o que está acontecendo. Então a gente está setando a label 4, só que a gente não está setando ela para visível. Então, depois que a gente acertar aqui, a gente precisa setar ela para visível, que como eu mostrei para vocês lá, né? A gente seleciona visível aqui e nesse caso aqui é um valor booleano. Então a gente pode vir aqui em lógica, escolher true e colocar aqui. Que aí a nossa label que ela começa não visível, ela passa a ser visível quando você acerta ou erra alguma coisa. Então eu vou dar o refresh na tela, para a gente startar do começo. Aí aqui se a gente coloca cão, uma resposta errada, ele vai checar a resposta. Mas aí a gente colocou só para caso de verdadeiro, né? A gente tem que setar esse aqui para caso de falso também. Vamos dar o refresh aqui de novo, só para garantir. Então, se eu digitar agora aqui cão, vai mostrar pra gente que a gente errou, né? Não teve adição de pontuação nenhuma.
Se a gente digitar pato, ele adiciona uma pontuação e fala que essa é a resposta correta, aí apareceu fog. Aí se a gente coloca neblina, ele aparece com a resposta correta, aí vem code, né? A gente coloca código, nesse caso aqui não vai dar certo porque eu coloquei um acento ali. Mas aí se você coloca a resposta certa, ele vai responder que é certo, né? Se você coloca alguma coisa errada, ele vai responder errado, tente novamente. E essa é a aplicaçãozinha. Teve uma sessão de debugging, né, também, para a gente ver o que estava errado. E espero que sirva de que vocês consigam aproveitar, né, a lição. Obrigado.